Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Ontem nós começamos um assunto falando de quem somos nós seres humanos, por que nós somos criados, qual que é a importância da nossa criação. Então ontem nós vimos o livro de Gênesis, que o livro de Gênesis mostra que o homem foi criado para governar a terra, para trazer o reino de Deus para a terra. Você sabia disso? Que você, homem, do jeito que você foi criado para trazer o reino de Deus para a terra, para governar, para ter domínio sobre toda essa terra em nome de Deus? Isso parece um pouco complicado hoje, né? Parece ser até impossível, mas esse é o desejo de Deus e eu tenho certeza, eu falo isso para você com toda a propriedade, que é isso que Deus vai fazer. Bom, ontem nós falamos de Gênesis e ontem nós paramos falando de Noé. Noé era um homem no meio de uma geração corrupta, que eram os descendentes de Caim, era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E nós falamos ontem que Deus se arrependeu de ter criado o homem, tamanha era a maldade do homem. E essa maldade se deu por uma coisa, que nós falamos ontem, o homem se tornar independente de Deus. Meu querido amigo e amiga, eu falei isso ontem e vou falar de novo. A intenção de Satanás, o plano principal dele, o que ele mais quer é isso, tornar você, tornar a mim, independente de Deus. Seja para coisas boas ou ruins. É isso que ele quer. Ele quer me afastar da dependência de Deus e o final disso é o que aconteceu com a descendência de Caim. O final disso é o que aconteceu com Satanás. Ele uma vez quis, quando ele era Lúcifer, né? Ele era um anjo da guarda, ele era uma pessoa que governava no reino de Deus, ele quis se tornar independente de Deus. Então nós vimos ontem que Deus arrependeu de criar o homem, aí teve o dilúvio, a geração de Caim foi exterminada, porém Deus preservou a geração de Noé, porque é isso que Deus quer. Essa terra que está hoje danificada, usurpada por Satanás, tudo que nós estamos vendo de acontecendo de ruim na terra é por causa da rebelião de Satanás. Mas Deus ele não quer isso. Então em Noé de novo, Deus começa uma geração para trazer o reino dele. Aí Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dos filhos de Noé, o Cã, teve um descendente que era Nimrod, descendente do filho de Noé. A Bíblia fala que Nimrod era um valente caçador. Ele era um caçador valente, poderoso. Aí em Gênesis fala que ele era um caçador na presença de Deus. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. E mostra também que Nimrod era uma pessoa muito qualificada. Sabe o que aconteceu com ele também? Ele quis também sair da presença de Deus da forma mais sutil, se tornando independente de Deus. Então Nimrod começa a criar um reino sem Deus, sem a dependência de Deus, e por fim, todos conhecem a história da Torre de Babel, ele começa a edificar uma torre. Ele fala o seguinte: nós temos que chegar até os céus, para que o nosso nome, o nome do homem seja exaltado. Era como se Nimrod dissesse, porque ele conhecia a história do dilúvio: olha, o Senhor mandou o dilúvio uma vez, mas se isso acontecer de novo, não vai adiantar, o Senhor não vai conseguir nos matar de novo. Vamos construir uma torre bem alta, pode vir água que for, que não vai adiantar de nada. De novo o plano de Deus foi frustrado. Nimrod se ensoberbece e ele influencia de novo uma geração. Veja que os descendentes de Caim influenciaram uma geração. Deus chama Noé, só que um descendente de Noé, de novo, influencia uma geração. Aí Deus, em Gênesis, fala que Deus então teve que vir como intervenção. A Bíblia fala que os homens eles eram falavam uma só língua e eles tinham unidade, entendimento. Então Deus os confundiu e acabou essa construção. Então, de novo, nós vemos aqui o plano de Deus temporariamente frustrado. Mas Deus não desiste do reino dele. Então Deus chama Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão. Abraão, ele é o pai do povo judeu, o pai dos hebreus. Ele é conhecido como um homem que é o pai da fé. Deus chamou Abraão. Abraão era um descendente de Sem, um filho de Noé. E Deus chamou Abraão de uma terra, a Bíblia fala a terra de Ur dos Caldeus, que era uma terra de idolatria, ou seja, uma terra que foi contaminada e por toda a maldade do homem. Então Deus chama Abraão, tira Abraão daquela terra, aí Deus começa a fazer uma promessa para Abraão, fala: olha, de ti eu vou fazer uma grande nação que vai ter domínio sobre essa terra, que vai governar toda a terra.
E Abraão realmente teve muitas experiências com Deus, e depois Abraão teve um filho que era Isaac, Isaac teve outro filho que era Jacó, e Jacó teve 2 filhos, e aí começa a história do povo de Israel, das 12 tribos de Israel, e começam de fato a multiplicar, porque Deus falou para Abraão, olha, uma vez Deus falou para Abraão, olha, sai da tua tenda, olha para as estrelas dos céus, a sua descendência será como as estrelas, será como a areia do mar, vai ser uma descendência numerosa, e sobre essa descendência eu vou dominar a terra. Nós vemos de novo aqui Deus empenhado em cumprir o propósito dele. A descendência de Abraão começou muito bem, só que também, infelizmente, a descendência de Abraão fracassou. José, que nós vimos aqui, eu falei no programa anterior, ele era um descendente de Abraão. Ele era filho de Jacó, que era neto de Abraão. Então, José era bisneto de Abraão. Olha qual foi o final. Nós lemos, né? Morreu José e o puseram num caixão no Egito. Então, amados telespectadores, amigos, irmãos, o Velho Testamento inteiro, ele mostra Deus chamando, Deus levantando uma geração, mas nós vemos que ao longo da história, as gerações elas fracassam. Mas esse fracasso, ele é temporário. Porque um dia, Deus falou o seguinte, olha, eu vou ter que entrar com uma intervenção que vai ter que mudar a história da humanidade. Porque todos os homens no Velho Testamento que Deus levantou, grandes homens, nós vimos aqui Noé, nós vimos Abraão, depois nós temos Moisés, que foi um líder, que tirou o povo do Egito. Aí nós temos Josué, que foi um aprendiz de Moisés, que depois Moisés o incumbiu de cuidar do povo de Israel. Aí depois nós temos os reis, mas todas essas pessoas que Deus levantou, elas fracassaram e não puderam levar a cabo o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus não muda. E sabe qual que é o melhor de tudo isso? Hoje você e eu estamos nesse propósito. E diferente dessas pessoas aqui do Velho Testamento que fracassaram, nós agora podemos vencer essas situações. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque a Bíblia me fala isso. Então, no tempo, depois de tudo isso, Deus, na pessoa de Jesus, ele vem para a terra e ele vem mudar a nossa história. Olha, Jesus, ele é um marco na Bíblia, ele é um marco na minha vida, ele é um marco na sua vida, porque Jesus é a pessoa que pode nos capacitar para levarmos a cabo o propósito de Deus. Então eu queria fazer uma oração com você. Talvez você não conhece Jesus, ou talvez você está afastado de Jesus. Eu queria orar com você, porque Jesus, ele é o único caminho, ele é a única esperança. E se talvez nós estamos nessa situação do final de Gênesis, como pessoas derrotadas, mortas no caixão, no mundo, no Egito, Jesus, ele é a solução. Ele pode nos tirar disso. Então vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, eu agora oro e clamo ao Senhor pela minha vida e pela vida de todos aqueles que nos assistem. Senhor, se nós nos encontramos numa situação de independência do Senhor, estar longe da Tua presença, assim como Adão fez o primeiro homem que invocou o Teu nome, nós invocamos o Teu nome. Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos fracos, frágeis e mortais. Nós precisamos do Senhor. Senhor, vem como intervenção na minha vida e na vida de todo aquele que está nos assistindo, que precisa de uma intervenção, que precisa entender o Teu propósito, que precisa voltar para o Senhor. Em nome de Jesus. Bom, esse bloco já está acabando, mas no próximo bloco a gente continua falando desse assunto. Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa de hoje. Nós estamos falando da criação do homem no programa anterior e no programa de hoje. Nós vimos aqui por que o homem foi criado e para que o homem foi criado. Mas nós vimos que o homem, no Antigo Testamento, ele não pôde levar a cabo o propósito de Deus. Nós falamos que Deus criou o homem para que ele governasse sobre a terra, mas o final é que o homem não conseguiu cumprir isso que Deus determinou para o homem. O homem sempre caiu. Todos os homens que Deus levantou no Antigo Testamento, de uma forma ou de outra,
eles fracassaram. Mas Deus não desistiu. Então nós temos o Novo Testamento, a nova aliança, uma nova aliança que Deus fez com o homem, porque Deus no Antigo Testamento ele fez muitas alianças com os homens. Mas era uma aliança, de certa forma, incompatível, porque o homem, por causa do pecado e por causa da corrupção que entrou nele, não poderia corresponder a essa aliança. Então a nova aliança do Novo Testamento é Jesus. Então a nova aliança é Jesus fez para com Deus no nosso lugar. Você entendeu? É como se Deus tivesse feito um trato com Ele mesmo e nos incluindo nisso. Então isso não tem como falhar. Então Jesus vem para a terra, Jesus ensina sobre o reino de Deus e o principal, Jesus morre no nosso lugar, Ele morre para que nós pudéssemos, para nossa dívida ser toda paga. E a Bíblia fala no Evangelho de João, quando Jesus estava na cruz, derramando o sangue dele, Ele derramou sangue para a nossa remissão de pecados, por causa do pecado que cometemos, e Ele derramou água também. Por que de Jesus saiu sangue e água? O sangue para a remissão de pecados e água é para nos dar vida. Como nós dissemos, o homem ele nunca pôde corresponder às expectativas de Deus. O homem sempre cai, sempre caiu. Então Jesus ele teve que, na morte dele, ele teve que derramar o sangue para nos perdoar e a vida é para ele entrar em nós. Então você sabia que quando você recebe o Senhor, quando você crê no Senhor, Jesus, que é o próprio Deus, é tudo que Deus tem, e Ele vai para dentro de você? É isso mesmo. Jesus hoje, quando eu invoco o nome do Senhor, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele entra para dentro de mim, Ele entra para dentro do meu espírito e nada mais pode mudar isso. Então agora a expectativa de Deus não está mais em mim, como estava no homem, está em Jesus que está em mim. Então o que eu tenho que fazer agora é deixar esse Jesus que está dentro do meu espírito corresponder às expectativas de Deus. Jesus, aqui no evangelho dele e no ministério dele, ele pergunta para os discípulos, olha, quem que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos falaram, olha, uns falam que você é profeta, que é Elias. Ele fala, tudo bem, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aí ele fala assim, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja hoje é uma palavra muito conhecida no mundo inteiro, e ela está sempre relacionada com religião, como uma organização, e foi a primeira vez que Jesus citou a palavra igreja. Essa palavra aqui, no grego, é eclesia. Jesus ele não inventou essa palavra eclesia. Eclesia significa chamados para fora. Na época de Jesus, o maior império que tinha era o Império Romano. E você sabia que o Império Romano ele tinha uma eclesia, que era o Senado, o imperador tinha a eclesia dele, que era o Senado, que o Senado defendia os interesses do povo. Então Jesus falou, olha, no meu reino vocês serão a minha eclesia. Aí isso é a igreja. A igreja não é uma organização, não é um prédio, um templo. A igreja é um organismo, pessoas que defendem o interesse do reino de Deus. Entendeu? Foi isso que Deus quis desde o princípio, um reino que expressasse. Então ele fala, olha, agora através da igreja, que é o povo que eu chamei, eu vou conseguir expressar meu reino, porque eu vou entrar dentro deles. Então hoje a igreja é muito poderosa. Aqui no versículo de Mateus fala o seguinte, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. No versículo antes ele fala assim também, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu amado, minha amada, a igreja, ela tem toda a plenitude do poder de Deus. Todo o poder de Deus, tudo que Deus tem, hoje está na igreja. Jesus falou aqui que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem as chaves do reino dos céus. O que nós ligarmos aqui vai ser ligado nos céus. O que desligarmos aqui também será sido desligado nos céus. Agora eu te faço uma pergunta. Seja sincero, você tem visto a igreja exercendo plenamente esse poder? Eu faço essa pergunta não falando de uma igreja específica, de uma denominação, mas no geral. Será que a igreja tem influenciado o mundo? Será que a igreja hoje é uma geração de pessoas que influenciam e muda essa geração? Infelizmente, não é isso que nós temos visto no geral. Infelizmente, nós temos visto o mundo influenciando a igreja.
não a igreja, influenciando o mundo. Mas aonde que está o problema disso? Será que o problema está na palavra, na Bíblia? Ou será que o problema está em nós? Veja aqui que Jesus falou para Pedro o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja edificada. Então, nesse programa de hoje, nesse bloco, no programa de amanhã, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a edificação da igreja. É certo que a igreja, ela é um povo chamado para trazer o reino de Deus. Aquilo que Deus quis desde Gênesis para o homem, agora está na igreja, está na minha mão, está nas suas mãos. Mas para isso, nós precisamos estar edificados. E o que é estar edificados? Uma edificação é uma construção. Uma edificação, edificar um muro ou uma casa. Quem que edifica a igreja? Quem constrói a igreja? É Deus. Jesus fala assim: eu edificarei a minha igreja. Mas, infelizmente, se a igreja não estiver edificada em Jesus, a igreja não vai prevalecer sobre o Hades. Eu queria ler um outro versículo aqui com vocês, que é Efésios, que fala um pouquinho do poder da igreja. Efésios 1:22 fala o seguinte, o versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Cristo Jesus está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui está falando de Jesus, ele está acima de todo principado, potestade, poder, todo nome que se possa referir no presente século, no passado, no vindouro. E olha só, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, estão debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. A igreja, ela tem o poder sobre todas as coisas. O Pedro falou no início da semana sobre o aspecto objetivo e subjetivo. Isso aqui é uma coisa objetiva, está escrito aqui, a igreja ela tem o poder de ter todas as coisas debaixo dos pés. Mas subjetivamente, será que isso está sendo praticado? Será que é isso que está sendo praticado? O Pedro explicou um pouco sobre isso. E o programa está encerrando, mas amanhã, sexta-feira, nós vamos finalizar essa palavra e junto com vocês eu quero ver aqui como que nós podemos tornar isso aqui praticável, como nós podemos aplicar isso aqui. Porque se a igreja não estiver edificada do jeito que Deus quer, o Senhor quer, ela não vai poder levar a cabo o propósito de Deus. Até amanhã, fique com Deus. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal.